Olá, está no ar mais uma edição da TV Anante. Muitos trabalhadores perdem dias de trabalho e qualidade de vida em função de quadros dolorosos, agudos e crônicos. A área de atuação em dor é relativamente nova na medicina e tem um papel muito importante, pois atua no tratamento de um sintoma muito incapacitante e que gera grande impacto na vida de toda a população. São várias as áreas que podem atuar como médicos da dor, entre elas o ortopedista, o fisiatra, o neurologista, o reumatologista, o acupunturista, neurocirurgião, entre outros. Idealmente, a dor crônica deve ser tratada de forma interdisciplinar. E para conversar sobre isso, eu recebo aqui em nosso estúdio a doutora Angele Giacomo e o doutor Welber Souza Oliveira. E eu começo aqui pela doutora Angele Giacomo. Doutora, obrigado por estar aqui no nosso estúdio. A senhora é fisiatra e médica do trabalho. Seus colegas médicos do trabalho enfrentam grandes desafios para o manejo do trabalhador com dor crônica. Pode nos passar um pouco sobre as suas recomendações, doutora? Boa noite. Boa noite, Valdir. Boa noite, pessoal. Sim, é uma dificuldade frequente no consultório médico e no consultório do médico do trabalho e também do perito. É muito comum pacientes com dor crônica mal cuidados, mal assistidos na prática clínica. Muitos deles estão usando erroneamente anti-inflamatórios por muito tempo, por tempo prolongado, estão usando medicamentos que não tratam a dor crônica em si, tratam alguns sintomas, tratam mais dor aguda. Então, a nossa maior dificuldade é do médico e do paciente procurar o médico especialista em dor. Porque a partir do momento que ele está bem assistido, as coisas fluem com mais facilidade para o médico do trabalho e para o médico perito fazer a sua avaliação. Eu vou pegar esse gancho da doutora Angele, dar também nosso primeiro boa noite ao doutor Welber. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, doutor Welber. E eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente os principais erros no diagnóstico e tratamento dos pacientes com a dor crônica. Seja bem-vindo. Boa noite, Valdir. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. E na prática clínica a gente se depara com várias armadilhas, erros que culminam num tratamento errado, num diagnóstico errado e, consequentemente, muito impacto na vida do trabalhador. Então a gente vê, por exemplo, pacientes com quadros fibromiálgicos, com dores difusas no corpo, dores articulares, tanto na parte da cintura para cima e da cintura para baixo, né, que a gente fala, e o paciente é conduzido como fibromialgia, e não é avaliado alguns pontos, como a hipermobilidade, que é um sintoma, um sinal, né, muito frequentemente visto no nosso exame físico, e os médicos não conhecem, não sabem da importância disso. Na área da cefaleia também, é a confusão da cefaleia do tipo tensão com a enxaqueca crônica, o fato de uma dor de cabeça não ser latejante, né, uma dor de cabeça ser holocraniana. O paciente chega com diagnóstico de cefaleia tensional e, na verdade, ele tem uma dor aí que é crônica, mais do que 15 dias de dor no mês, e esse paciente está recebendo tratamento de forma errada. Não é isso, Angele? Você vê isso também no consultório? Muito erro diagnóstico e erro também no tratamento, na condução do caso. Claro. O que vai só cronificando e dificultando mais ainda, né, para o médico da dor. Nós estamos até conversando aqui, doutora Angélica, nos bastidores, sobre a questão da gente falar um pouquinho sobre essa dor articular. Você até me deu o nome aqui, epicondilite, síndrome do impacto, síndrome do túnel do cargo. Gostaria que a senhora falasse e abordasse um pouquinho sobre isso. Certo. Muito comum nos trabalhadores, né? A epicondilite é uma inflamação no ossinho que chama epicôndilo. Nós temos dois epicôndilos, o medial e o lateral. Do epicôndilo medial nascem os flexores do punho, os músculos que dobram o punho para dentro. E do epicôndilo lateral nascem os extensores de punho. Então, em digitadores, né, em motoqueiros que precisam muito acelerar, geralmente força um grupo muscular e isso gera uma tensão, uma sobrecarga aqui na origem dessa musculatura. Ou no epicôndilo medial, quando eu tenho mais sobrecarga dos flexores, ou no epicôndilo lateral, quando eu tenho mais sobrecarga dos extensores. O tratamento é um tratamento também que às vezes só a fisioterapia pura e simples não vai ajudar. Certo. Só o anti-inflamatório puro e simples também não vai tratar. Só o gelo. Tem pacientes que usam tipóia,
usam órteses por muito tempo, e isso dá muita atrofia na musculatura, o que faz até piorar o quadro. Então, epicondilite é basicamente isso, é um tratamento interdisciplinar e que tem melhorado muito hoje com técnicas, né, que nós temos hoje, graças a Deus, da medicina regenerativa, como, por exemplo, a terapia por ondas de choque. Podemos fazer também infiltração, mas o manejo é um manejo que tem que ser tratado, principalmente na fase aguda, para evitar a cronificação. Síndrome do impacto. Até os 40 anos, nosso ombro é muito irrigado, muito vascularizado. Então, é raro uma pessoa, antes dos 40 anos, ter uma síndrome do impacto que não seja por trauma. Mas após os 40, diminui essa vascularização, principalmente no tendão do músculo supraespinhal, e isso faz com que o músculo fique mais fragilizado, mais exposto a lesões. Então, o simples fato, por exemplo, de estender uma roupa no varal, de digitar um pouco mais, pode estar dando essa lesão, né, nos grupos do manguito rotador, que a gente chama de síndrome do impacto. E por último, né, não menos importante, que você citou, Valdir, a síndrome do túnel do carpo, que é um apertamento, um estrangulamento do nervo mediano, que geralmente comum na gravidez, comum quando a gente está com sobrepeso, comum em lesões por movimentos repetitivos, que acaba gerando uma parestesia no território, parestesia dormência, certo, e podendo evoluir até com perda de força no território inervado por esse nervo, o nervo mediano. São 3 patologias extremamente comuns na nossa prática e que precisam ser tratadas o quanto antes. Eu vou pegar esse gancho sobre essas patologias que acometem muitos trabalhadores para pedir mais uma participação do Dr. Welber, para falar sobre a fibromialgia. Inclusive, por coincidência, hoje eu tive uma colega de trabalho afastada por conta de fibromialgia. Perfeito. A fibromialgia é uma doença crônica e ela é caracterizada por uma dor difusa no corpo, ou seja, ela comete a parte da cintura para cima, da cintura para baixo, lado direito e esquerdo do corpo, e ela vem acompanhada de sintomas de fadiga, cansaço, insônia, alteração de humor. Então, esse conjunto de sintomas a gente chama de fibromialgia. A fibromialgia ela pode ser primária. O que é a fibromialgia primária? O paciente ele não tem um outro diagnóstico que justifique aquela dor difusa, né? Então, ele faz vários exames e a gente não consegue encontrar a causa daquela dor difusa, desses sintomas de fadiga. E a fibromialgia ela pode ser secundária, uma fibromialgia comórbita. O que é isso? O paciente tem uma doença de base e essa doença de base leva a sintomas dolorosos, difusos, com todo esse conjunto, então o paciente teria uma fibromialgia comórbita, uma fibromialgia secundária. Então, ela é bastante limitante, porque ela não vem sozinha, ela vem com sintomas de humor grave, como depressão, crises do pânico, Sim, transtorno de ansiedade. Então, a fibromialgia ela precisa de ser identificada e ela precisa de ser tratada, né? Hoje, o tratamento da fibromialgia consiste na atividade física regular, uma alimentação regular, uma boa qualidade de sono e muitas das vezes também o medicamento tem o seu papel importante, assim como o acompanhamento multi e interdisciplinar, com vários especialistas, tanto médicos quanto fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, né? A gente gosta muito de chamar a atenção do exame físico da hipermobilidade, né? É um tema que eu e a Angeli gosta muito de abordar, por quê? O paciente com fibromialgia, quando recebe esse diagnóstico puro e cru, sim, ele chega no médico, né? E o médico fala, você precisa de fazer atividade física, você precisa de malhar, atividade física. E aquele paciente com hipermobilidade, que é essa frouxidão ligamentar, esse aumento da angulação das articulações, né? Ele vai tentar correr, vai tentar malhar, vai tentar fazer musculação e acaba se lesionando. Então, ele tem sim sintomas de fadiga, cansaço e dor difusa, sim. Ele preenche critérios para a fibromialgia, mas ele merece cuidados específicos. Então, onde é interessante que a gente conheça e saiba examinar a hipermobilidade no paciente. Eu gostaria de ouvir a doutora Angeli sobre a questão da fibromialgia. Certo. Concordo com o que foi dito pelo Dr. Welber. Muitos hipermóveis passam batido com diagnóstico de fibromialgia. E o que é a fibromialgia? É como se fosse uma modulação da dor que não está funcionando tão bem.
Então, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, tá? Claro. Que eu dou para os pacientes. Às vezes eu estou em casa e me visto para ir trabalhar e coloco um sapato apertado. E aí, durante o meu café da manhã, eu penso, poxa, esse sapato está apertado, eu vou ter que trocar de sapato antes de trabalhar, porque como é que eu vou trabalhar o dia todo? E aí, quando eu vejo, eu já estou no carro indo para o trabalho. E o que foi isso? Entra um estímulo nociceptivo no meu cérebro dizendo, tá machucando, não vai dar certo. Só que o meu sistema nervoso, ele tem uma modulação da dor que a gente chama de sistema inibitório descendente da dor, que faz esse filtro e fala assim, calma, isso não vai te machucar, não vai te matar, isso não é perigoso, não é grave. Então, eu tenho essa modulação funcionando. No fibromiálgico, isso é diferente. O estímulo chega, muitas vezes, não é modulado pelo sistema nervoso e não tem esse filtro. Então, chega como se fosse algo muito grave, né? Algo que está machucando muito. Então, é como se fosse uma cerca elétrica que a gente coloca na nossa casa para disparar quando o ladrão entrar e ela está disparando com o vento, com o pássaro, com a chuva. Então, existe essa desregulação do sistema neurológico. Então, é importante a gente lembrar que a fibromialgia ela tem que ser vista por um especialista nessa área, ou um especialista em dor ou neurologista. Muitas vezes, os pacientes ficam acompanhando só com a reumato e usando relaxante muscular, anti-inflamatório, né, de forma contínua. E isso, no futuro, traz repercussões muito sérias. A fatura chega. A fatura chega. Então, assim, mais uma vez, eu enfatizo aqui a necessidade de um especialista em dor, tá? E sim, até 40% desses pacientes são hipermóveis e precisam ser avaliados quanto a isso, porque o tratamento muda completamente. A começar que o médico adora mandar o paciente para alongar. O fibromiálgico se beneficia com alongamento. O hipermóvel não. O hipermóvel se machuca com alongamento. Então, Pilates para o paciente com hipermobilidade vai lesionar, vai machucar. Então, essas nuances são muito importantes quando a gente está vendo um paciente com dor crônica. Tem mais uma dor que acomete também muitos trabalhadores, que eu gostaria muito aqui da explanação dos dois que estão aqui no nosso estúdio, começando pelo Dr. Welber, a questão de dor lombar. Inclusive é campeã aqui no nosso estúdio, tá? Volta e meia tem alguém reclamando. Perfeito. A dor lombar é uma das doenças, né, mais incapacitantes no mundo. A gente tem estudos aí de amplitude mundial mostrando que a dor lombar seguida da enxaqueca é uma das dores que mais limitam os trabalhadores, principalmente as pessoas em idade produtiva, né? Então, isso é muito importante de citar. A principal causa de dor lombar é citada na literatura como causa indeterminada. O que é isso? Os exames não mostram uma lesão que caracteriza de fato a causa da dor. Então, isso dificulta muito a condução do médico não especialista, porque o paciente chega com a dor lombar, faz uma ressonância, por exemplo, uma tomografia, vê diversas hérnias de disco ali, protrusões, às vezes não tem contato radicular e ele atribui a dor àquela lesão, e muitas das vezes não. A gente sabe que o paciente com dor lombar, quando a gente examina ele mais a fundo, a gente encontra pontos gatilhos. O que é isso? Pontos dolorosos no músculo, que a gente aperta e ele dá gatilho para a dor, por isso o nome pontos gatilhos. Então, na musculatura de quadrado lombar, musculatura de quadril, como o glúteo máximo, médio, mínimo, e também inserções de ligamentos, de musculatura na região lombar. Então, quando o paciente ele passa pelo especialista, fisiatra, ortopedista, neurologista, ou um médico que tem experiência na atuação em dor, ele consegue identificar de pronto essa causa dessa dor, que ficou como indeterminada por muitos médicos, né, porque não tem nenhum exame que mostrou a lesão, e ele consegue atuar ali. Então, a Angélica podia discutir com a gente da parte da intervenção, tanto farmacológica, não farmacológica, e que a atuação em dor lombar, acho que ela é bastante ampla e dá para a gente falar bastante coisa. A palavra é sua, doutora. Certo, a dor lombar é muito comum, como bem disse, e muitas vezes a gente acha muito bom quando o paciente chega no início e principalmente antes de uma intervenção cirúrgica, porque infelizmente muitos pacientes chegam para a gente já operados e às vezes achando que a dor vinha de uma hérnia, de uma protrusão, e não era bem a etiologia da dor.
Então, isso é muito frustrante para o paciente e para a gente que pega o paciente já com essa intervenção prévia. Mas quando o paciente chega já no início, é muito feliz, porque a gente consegue localizar muito bem a origem da dor para a gente poder tratar a causa exatamente. Hoje, se a gente fizer uma ressonância de muitas pessoas, né, acima dos 30, 40 anos, muitas vão ter alterações degenerativas, porque o disco vertebral ele é feito na sua grande maioria de água, e a gente perde água com a idade, por isso que a gente tem ruga. Então, muitos exames vão vir alterados e não necessariamente a culpa da dor é daquela alteração radiológica. Então, isso é importantíssimo da gente saber e saber fazer o exame físico adequado para achar direitinho a origem daquela dor. É interessante. Eu vou chamar aqui o Dr. Welber. Há tempos atrás, eu gravei um podcast sobre herpes. E foi um podcast que teve muita audição, compartilhamos bastante. E eu gostaria que o Dr. Welber nos colocasse sobre a neuralgia pós-herpética. Perfeito. Eu tive que ler. Neuralgia pós-herpética. A palavra é sua. Perfeito. Falando um pouco sobre a definição da palavra ali, neuralgia pós-herpética, ela acontece, a definição de uma dor que persiste por mais do que 3 meses após a infecção pelo vírus do herpes zoster. Então é muito comum que o paciente tenha infecção pelo vírus herpes zoster e forme, as lesões de pele são tipo bolha, ela acompanha um dermátomo, né? O trajeto de um nervo. Então ela pode acontecer na região torácica, na perna, no braço, no rosto, enfim. São lesões de pele que acontecem devido a esse herpes zoster, que causa uma lesão em todo o trajeto do nervo e esse manifestado também na forma de dor e de lesões bolhosas. Então, a dor, estando durante a presença de bolha menos do que 3 meses, dor, neuralgia, herpética. Passado de 3 meses, a gente já vê uma cronificação, que é um quadro um pouco mais grave, que é a neuralgia pós-herpética. O tratamento ele precisa de ser, durante a neuralgia, Sim. ser feito, né, o antiviral para poder tratar essa infecção viral que está ali acontecendo. E o que eu chamo muita atenção do médico que acompanha aquele paciente e o paciente está diante de uma dor neuropática. Então, ele não vai se beneficiar de anti-inflamatório, ele não vai se beneficiar de analgésico comum. Então, na hora que esse médico for avaliar o paciente, ele precisa de entrar com medicações que atuam em dor neuropática, que são os moduladores de dor, né, como pregabalina, gabapentina, duloxetina, amitriptilina, e caso seja necessário algum analgésico, usar opioides com ação em dor neuropática, que é o caso do tramadol, do tapentadol e da metadona, que são os opioides que hoje a gente sabe que tem ação em dor neuropática. E quando a gente pega esse paciente com neuralgia pós-herpética, eu gosto de alertar que o paciente ele precisa de 3 linhas. Ele precisa de um tratamento tópico na pele, então muitas das vezes um adesivo, um PET de lidocaína pode ajudá-lo, ou a própria pomada de lidocaína, um modulador de dor, como esses que eu disse, pregabalina, gabapentina, entre outros, e um medicamento SOS para dor com ação em dor neuropática. Então, a partir do momento que você abraça todos esses sintomas, você abraça todas essas manifestações, você consegue sim um bom controle. E reforçando, existe vacina para herpes zoster. Então, existe inclusive uma vacina nova no mercado com cobertura muito mais ampla do que a antiga que a gente tinha, cobertura aí de próximo a 90%, então é interessante que o paciente busque, infelizmente não tem no posto de saúde, que busque um centro de vacinação para que ele seja orientado e seja vacinado. Uma coisa que é importante da gente reforçar é que a prevenção é sempre mais barata do que o tratamento. Então, tomar a vacina, tomar todos os cuidados, cuidar da imunidade, é sim o melhor caminho, tendo em vista a questão da neuralgia pós-herpética. Ok. Esse programa está sendo muito esclarecedor para vocês, colegas médicos do trabalho, e estamos chegando ao final do programa e, logicamente, não vou encerrar esse programa sem as considerações finais dos nossos participantes, começando pelas damas, doutora Angeli. Muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais aqui para a câmera 1. Eu que agradeço, tá? E estou à disposição.
Sou médica do trabalho, sei das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia e como fisiatra e especialista em dor, estou à disposição de todos vocês para esclarecer mais dúvidas. Ok, muito obrigado, Dr. Welber. Muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais aqui para a sua câmera. Perfeito, muito obrigado pelo convite, muito honrado. E eu gostaria de finalizar com uma frase que eu ouvi de uma paciente que me marcou muito. Ela me disse: doutor, eu queria que todo médico fosse especialista em dor. E eu acho que isso fez muito sentido quando eu ouvi isso. Por quê? O paciente com dor, ele tem todas as especialidades. Ele vai além daquelas listadas, né, no início da nossa entrevista. Tá com ginecologista, com obstetra, com pediatra, enfim. Esse é um tema que a gente precisa discutir. Na medicina do trabalho, ele é altamente prevalente, incidente. Então, me coloco à disposição também para poder ajudar os colegas. E estou aqui, a gente está aqui para discutir. Acho que dor é discussão, é troca de experiência, é troca entre especialidades. Muito obrigado. E com certeza contaremos com os senhores, com a senhora, em nossa próxima edição. Agradeço muito a participação do Dr. Welber, da doutora Angeli, e principalmente a você que está nos acompanhando até agora. Esse mesmo programa terá também seu formato em podcast. Muito obrigado, estaremos de volta numa próxima edição da sua TV Anante. Até lá.